Boa noite, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo a este momento sagrado, reservado especialmente para você. O dia chegou ao fim e talvez ele tenha trazido mais cansaço do que você imaginava ao acordar esta manhã. Talvez as horas tenham pesado, as decisões tenham sido difíceis e o coração ainda carregue algum peso não resolvido. É justamente para este momento que o Salmo 34 foi escrito, um salmo nascido de uma noite de angústia e libertação. Davi, cercado por inimigos e sem saída humana, clamou ao Senhor e foi ouvido, e o anjo do Senhor acampou ao seu redor. Esta noite, esse mesmo anjo, o mensageiro fiel do Deus vivo, está acampado ao redor da sua casa, da sua família, da sua alma. Antes de dormir, permita que esta oração vespertina envolva o seu coração como um manto de proteção e ternura celestial. As estrelas já começam a aparecer no céu, e cada uma delas é como um lembrete silencioso. Deus nunca tira os olhos de você. Ele vela enquanto você repousa, Ele guarda enquanto você fecha os olhos, Ele sustenta cada respiração da noite. Terminar o dia com Deus não é um ritual, é um encontro. É a alma que reconhece quem verdadeiramente a sustenta. Deixe que este momento seja de entrega real, de paz profunda, de confiança renovada no Pai, que nunca dorme nem dormita. Escreva nos comentários: o anjo do Senhor acampa ao meu redor, e receba esta promessa como sua esta noite. Fique comigo até o final desta oração antes de dormir, porque o melhor ainda está por vir neste encontro com o Senhor. Entregar suas preocupações a Deus esta noite é o ato mais sábio e mais libertador que você pode fazer agora. Respire fundo, solte o peso dos seus ombros e entregue cada detalhe da sua vida nas mãos do Deus que acampa ao seu redor. O Senhor está aqui. Ele está ouvindo, e esta noite você não dormirá sozinho. O anjo do Altíssimo vela por você. Oremos. Senhor, chegamos diante de Ti nesta hora sagrada do anoitecer com o coração aberto e a alma rendida. O dia foi longo e muitos de nós carregamos marcas do que vivemos. Conversas difíceis, decisões pesadas, incertezas. Mas viemos porque sabemos que o Salmo 34 nos assegura: os que buscam o Senhor não carecem de nenhum bem. Nesta oração vespertina, colocamo-nos sob a sombra das Tuas asas, como pintinhos que se recolhem à mãe ao anoitecer. Reconhecemos que não somos suficientes em nossas próprias forças, e por isso nos chegamos a Ti com humildade e fé. Toca cada coração que está ouvindo agora, Senhor. O coração cansado, o coração ferido, o coração que ainda duvida. Envolve cada um com Tua presença, como um abraço que não precisa de palavras para ser sentido profundamente na alma. Sê o descanso de quem não consegue parar de pensar. Sê a paz de quem está inquieto por razões que nem sabe explicar. Esta oração antes de dormir é o nosso ato de confiança. Dizemos ao mundo que Deus tem o controle desta noite. Recebe nossa adoração imperfeita, nossa fé que às vezes treme, nosso amor que às vezes falha e transforma tudo em oferta. Acampa, ó Deus, ao redor de cada lar representado nesta oração, e que Tua paz seja o único guardião desta noite. Pai, nesta noite elevamos diante de Ti nossas famílias com toda a ternura e urgência do nosso coração. Colocamos nas Tuas mãos os nossos filhos, os pequenos que dormem sem saber dos perigos, os maiores que enfrentam o mundo. Guarda-os de pesadelos, de influências destrutivas, de caminhos tortuosos que o dia a dia pode apresentar sem avisar. Protege cada criança sob nosso teto com o Teu anjo, assim como o Salmo 34 promete aos que temem e confiam no Senhor. Abençoa os casamentos desta noite, os que estão bem e os que estão em crise, os que celebram e os que choram juntos.
Restaura com tua graça o que o desgaste do tempo e das palavras duras foram corroendo ao longo das semanas e meses. Ensina os pais e as mães a liderarem suas famílias com sabedoria, paciência e o amor que só vem do alto, não da carne. Para aqueles que hoje se deitam sós, sem parceiro ou sem filhos ao redor, sê tu a presença que preenche o silêncio. Guarda os idosos desta noite, os avós, os que vivem sós, os que acordam com dores que o corpo já não consegue esconder. Nenhum membro de nossas famílias se sentirá esquecido esta noite. O anjo do Senhor acampa ao redor de cada um. Terminar o dia com Deus significa entregar também os que amamos, e fazemos isso agora, com plena confiança em Ti. Senhor de toda saúde, nesta oração vespertina, levantamos diante de Ti os que estão sofrendo no corpo esta noite. Há irmãos e irmãs deitados em leitos de hospital, envoltos em penumbra e cercados pelo cheiro de remédios e silêncio. Há os que chegaram em casa exaustos de um dia de dor crônica, que disfarçaram o sofrimento para não preocupar ninguém. Toca, Senhor, cada corpo enfermo com o poder que curou os leprosos, abriu olhos cegos e levantou paralíticos do chão. Tua mão não perdeu a força, e mesmo que a cura não venha no ritmo que esperamos, Tua presença sustenta em cada etapa. Para os que receberam diagnósticos difíceis esta semana, concede paz que excede o entendimento e fé que ancora a alma. Para os cuidadores, os que dormem com um olho aberto, atentos a qualquer chamado, renova as forças desta noite. Abençoa os médicos e enfermeiros que trabalham agora mesmo nas madrugadas, servindo com mãos que são tuas extensões. O bálsamo da tua presença cura o que a medicina ainda não alcança e conforta o que as palavras humanas não atingem. Confiamos os corpos enfermos e as almas sofridas ao Deus que prometeu: muitos são os males do justo, mas de todos o Senhor o livra. Esta oração antes de dormir é também um grito de fé. Cremos na cura, cremos no cuidado, cremos no poder do teu nome. Pai, colocamos diante de Ti nesta noite as finanças e as necessidades materiais que tanto pesam nos nossos corações. Há famílias que fecharam este dia sem saber como pagarão as contas do próximo mês, e o medo rouba o sono desta hora. Há os que trabalharam duro e ainda assim chegam ao fim do mês com mais contas do que provisão, e a vergonha aperta o peito. Para esses, Senhor, envia Tua provisão de maneiras que só Tu podes fazer, pelos caminhos que ainda não enxergamos. Para os que estão desempregados, abre portas que nenhum homem consegue fechar, e prepara encontros que venham de Ti. Liberta-nos da ansiedade financeira que rouba o descanso e coloca pesadelos no lugar da paz que Tu prometes conceder. Ensina-nos a ser gratos pelo pão de hoje, enquanto confiamos ao Teu cuidado o pão de amanhã, sem nos consumir de medo. Para os que têm o suficiente, desperta generosidade, para que a provisão circule e alcance os que mais precisam agora. Abençoa o trabalho de cada um, os empregos estáveis, os negócios frágeis, os bicos e as horas extras feitas com suor. Entregar suas preocupações a Deus inclui entregar também as dívidas, as incertezas e os projetos que ainda não decolaram. Esta noite, cada temor financeiro fica nas Tuas mãos, Senhor, e o sono virá sem o peso que carregamos durante o dia. Senhor, nesta oração vespertina, intercedemos pelos que carregam feridas emocionais que o dia escondeu, mas a noite revela. É nas horas silenciosas que a dor grita mais alto, quando não há distração, quando o barulho para e o coração fala. Para os que choram no travesseiro, sem saber explicar exatamente por quê, envolve-os com Tua consolação sobrenatural. Para os que vivem com ansiedade crônica, com o coração acelerado mesmo sem motivo aparente, sê Tu o ancoradouro seguro.
para os que enfrentam a depressão, aquela neblina que cobre tudo e faz tudo parecer sem sentido, envia a tua luz. Toca os que esta noite se sentem sozinhos, incompreendidos, invisíveis, e mostra-lhes que os enxergas com amor profundo. Para os que foram magoados por palavras duras hoje, pelos que sentiram rejeição ou humilhação, sê tu o bálsamo da alma. Guarda-nos de pensamentos destrutivos que surgem no silêncio da madrugada, quando o espírito está mais vulnerável. Envia o teu espírito como consolador fiel, cumprindo a promessa de que ele não nos deixará nem nos desamparará jamais. Terminar o dia com Deus significa trazer também as emoções, sem vergonha, sem filtro, sem medo de ser julgado por ti. Recebe este coração partido, este espírito cansado, esta alma que precisa urgentemente sentir a tua ternura esta noite. Pai de toda misericórdia, intercedemos pelos que vivem aprisionados por vícios e dependências nesta noite escura. Há os que chegaram ao fim do dia, vencidos novamente, carregando o peso da vergonha de terem cedido outra vez à tentação. Para esses, diz tua palavra no Salmo 34, capítulo 18: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Aproxima-te dos que esta noite sentem o coração partido pelo ciclo que não conseguem romper com suas próprias forças. Quebra as correntes, Senhor, as visíveis e as invisíveis, as declaradas e as que são guardadas em silêncio absoluto. Abre os olhos dos que ainda não reconhecem a prisão em que vivem e acende em seus corações o desejo de ser livres. Para os que já estão no processo de recuperação, celebra com eles cada dia vencido, cada recusa, cada passo de fé. Envolve as famílias que sofrem junto com seus entes queridos presos em dependências. Dá-lhes sabedoria e resistência. Esta oração antes de dormir é o início de uma nova história para muitos, a noite em que decidiram pedir libertação. Acampa, ó anjo do Senhor, ao redor dos que lutam contra si mesmos esta noite, e sê tu a força que eles não têm. Nenhuma corrente é forte demais para o braço do Deus que prometeu libertar os cativos e curar os que têm o coração partido. Senhor, levantamos diante de Ti os relacionamentos que estão feridos, os vínculos que o tempo e as mágoas foram desgastando. Há casais que se deitarão do mesmo lado da cama, mas com um abismo de silêncio entre eles que parece intransponível. Há amizades que foram rompidas por uma palavra dura, por um mal-entendido, por um orgulho que nenhum dos dois quer ceder. Há filhos e pais que estão distantes emocionalmente, mesmo morando sob o mesmo teto, e essa distância dói como ferida aberta. Entra, Senhor, nos espaços que o orgulho humano criou e desfaz as paredes com o poder do teu amor que tudo supera. Desperta em cada coração o desejo de fazer as pazes antes de dormir, de não deixar o sol se pôr sobre a ira e o rancor. Para os que já pediram desculpas e ainda não foram correspondidos, concede-lhes paz para esperar sem amargar a alma. Para os que precisam pedir perdão, mas ainda não encontraram coragem, abre o caminho desta noite com tua graça suave. Restaura os relacionamentos familiares que esta semana foram abalados por discussões, por incompreensões, por afastamentos. Terminar o dia com Deus inclui terminar também as guerras internas, e esta oração vespertina é o primeiro passo disso. Cobre cada lar com o manto de reconciliação e faz com que o amanhecer traga mais leveza e entendimento entre as pessoas. Pai, nesta hora tranquila da noite, intercedemos pelos jovens que enfrentam pressões que muitas vezes não sabem nomear. As redes sociais, as comparações constantes, a pressão por desempenho e aparência corroem a identidade de tantos jovens. Há adolescentes e jovens adultos que chegaram ao fim do dia
sentindo que não são suficientes, que não pertencem a lugar algum. Para esses, proclamamos o Salmo 34, capítulo 5. Os que olham para ele são iluminados, e os seus rostos não se envergonham. Ilumina cada rosto jovem que está apagado pela vergonha, pela rejeição, pelo medo de não ser aceito como é por outros. Guarda os jovens de escolhas precipitadas, feitas sob pressão, as que parecem pequenas, mas moldam o destino de maneira profunda. Para os que estão longe da fé neste momento, perdidos em caminhos que os afastam de ti, chama-os de volta com amor. Levanta uma geração que não tem medo de colocar a fé acima das tendências, o propósito acima do prazer momentâneo. Protege os que estudam, os que trabalham, os que sonham e direciona cada sonho juvenil para um propósito eterno. Esta oração antes de dormir chega também aos dormitórios universitários, às repúblicas, aos quartos onde jovens choram sós. Acampa-te, ó Senhor, ao redor de cada jovem desta noite, e sê tu a identidade que o mundo não conseguiu oferecer a eles. Senhor, intercedemos nesta oração vespertina pelos que exercem funções de liderança espiritual e pastoral nesta noite. Pastores, líderes, conselheiros, missionários. Os que carregam o peso das ovelhas e muitas vezes caminham em silêncio. Há líderes que chegaram ao fim deste dia exaustos, com perguntas que não têm resposta fácil, com cargas que não se partilham. Renova as forças desses servos, Senhor, como o Senhor renovou as forças de Elias debaixo da árvore com pão e água. Protege-os do desânimo, da tentação, do orgulho, da solidão que frequentemente acompanha quem está à frente de outros. Guarda seus casamentos, suas famílias, seus momentos privados, os espaços onde o líder tira a máscara e é só gente. Para os missionários distantes, longe de casa e muitas vezes de sua língua, envia consolação e senso de pertencimento. Abençoa as igrejas, os ministérios, os grupos de oração que se reúnem para interceder esta noite em nome do teu reino. Restaura o que foi desgastado em conflitos ministeriais e devolve a alegria do chamado a quem foi roubado pela rotina. Terminar o dia com Deus é também reconhecer que sem Ele toda liderança é vã e os líderes fiéis sabem disso profundamente. Sustenta os que pastoreiam, protege os que ensinam e renova os que intercedem. Esta é nossa oração por eles esta noite. Pai, nesta oração antes de dormir, alcançamos também os que estão em situações de perigo físico nesta madrugada. Aos que trabalham à noite em ruas perigosas, seguranças, motoristas, médicos, policiais, bombeiros e tantos outros. Há famílias que dormem em lares onde a violência pode bater à porta sem aviso e o medo é companheiro constante do sono. Para todos esses, proclamamos a promessa do Salmo 34. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os protege. Guarda-aí, Senhor, cada pessoa que está em risco esta noite, os que correm perigo sem saber, os que sabem e temem mesmo assim. Envia a tua proteção angélica para cada lar, cada rua, cada bairro onde o medo paira como névoa espessa e sufocante. Para os que vivem em regiões de conflito, de violência estrutural, de escassez, sê tu o muro que nenhuma arma penetra. Guarda os que dormem sem teto esta noite, os que encontram abrigo em calçadas, praças e estações abandonadas pelo frio. Para os refugiados, os deslocados, os que perderam tudo e recomeçam do zero, sê tu a casa que nenhuma guerra pode destruir. Entregar suas preocupações a Deus inclui entregar também o medo. E esta noite escolhemos trocar o medo pela proteção que vem do alto. Acampa, ó anjo do Altíssimo, ao redor de cada vida em perigo nesta noite, e que o amanhecer os encontre inteiros e vivos. Senhor, nesta oração vespertina, chegamos diante de Ti com aqueles que carregam o peso do luto e da saudade esta noite.
Há os que esta semana perderam alguém amado e ainda estão aprendendo a respirar dentro de uma dor que parece sem fundo. Há os que perderam há meses ou anos, mas a noite ainda traz a lembrança com uma nitidez que dói como se fosse hoje. Para esses, tua palavra nos diz no Salmo 34, capítulo 18, que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Aproxima-te com ternura incomparável dos corações em luto e transforma o peso da saudade em gratidão pela memória. Para os que choram a perda de sonhos, de relacionamentos, de empregos, de saúde, o luto não é só pela morte física. Valida a dor de cada um, Senhor, sem pressa, sem cobranças. E conduz o processo de cura no teu tempo perfeito. Para as crianças que perderam um dos pais, para os pais que perderam filhos, há um clamor que só tu podes responder. Envolve os que estão de luto com a comunidade certa, com palavras que não ferem, com presença que não precisa de fala. Esta noite, sê tu o consolo que nenhuma palavra humana consegue ser. A presença que preenche o vazio da ausência. Recebe o pranto desta oração antes de dormir. Transforma-o em bênção e devolve a esperança de que haverá um reencontro. Pai, intercedemos pelos que chegam a esta noite com o coração tomado pela culpa e pelo peso dos erros cometidos. Há os que feriram alguém hoje com palavras ou atitudes, e agora o remorso não os deixa encontrar o descanso merecido. Há os que carregam pecados antigos, que confessaram 1000 vezes, mas ainda não conseguem aceitar o perdão que tu já deste. Para esses, proclamamos a verdade libertadora. Em Jesus, não há mais condenação para os que andam segundo o teu Espírito. Tua graça é nova a cada manhã, e esta noite ela ainda está disponível, farta, generosa, sem condições e sem limitações. Ajuda-nos a receber o perdão, Senhor, não apenas a pedido, mas como realidade vivida no íntimo da consciência liberta. Para os que precisam pedir perdão a alguém, dá-lhes a coragem de fazê-lo. Por palavra, por mensagem, por atitude. Liberta-nos da armadilha da autopunição, do ciclo doloroso de nos flagelamos pelo que já foi coberto pelo sangue de Cristo. Esta oração vespertina é também uma declaração. Somos amados apesar das falhas, aceitos apesar das imperfeições. Terminar o dia com Deus é terminar também com a culpa, entregando cada erro nas mãos do Pai que já pagou por tudo. Dorme em paz, alma perdoada. O anjo do Senhor acampa ao redor também daqueles que vieram com os braços carregados de culpa. Senhor, elevamos diante de ti os que enfrentam doenças mentais nesta noite, os batalhas invisíveis que cansam por dentro, a depressão, a ansiedade, o pânico, o transtorno bipolar, doenças que muitos ainda não compreendem nem reconhecem como tal. Para os que estão em tratamento, bênção sobre cada sessão, cada medicamento, cada profissional de saúde envolvido no cuidado. Para os que ainda não buscaram ajuda por medo ou vergonha, afasta o estigma e envia alguém de confiança ao caminho deles. Sê tu a saúde que a medicina ainda não alcançou, e sê também o guia que os conduz ao cuidado profissional adequado. Guarda a mente dos que esta noite estão mais vulneráveis, os que pensam em desistir, os que sentem que são um fardo. Diz a eles com toda a clareza do teu amor. A vida tem valor, há propósito nessa história. O amanhecer ainda virá com nova luz. Para os cuidadores de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, conselheiros, renova a compaixão e afasta o esgotamento. Nenhum coração adoecerá no silêncio desta noite sem ser alcançado por palavras de vida e esperança real do Senhor. Entregar suas preocupações a Deus inclui entregar também a mente, e tu recebes cada pensamento confuso com tua paz. Acampa ao redor dos que dormem com remédios na mesa de cabeceira e batalhas dentro da cabeça. Guarda-os com cuidado. Pai, nesta oração antes de dormir,
Intercedemos pelos que vivem a solidão em silêncio nesta noite que já avança. Há os que assistem a esta oração de um quarto vazio, sem ter com quem conversar, sem um abraço que os aqueça no frio. Há os que estão rodeados de pessoas, mas nunca se sentiram tão sozinhos por dentro. Solidão de alma é a mais profunda. Para esses, mostra-te como a presença que nunca chega atrasada, nunca se cansa de ouvir, nunca adormece, nem se vai embora. Envia comunidade a quem está isolado. Uma mensagem inesperada, um vizinho, um grupo, uma conexão que venha de ti. Para os que moram sós, por escolha ou por circunstância, faz do silêncio desta noite um lugar de comunhão e não de vazio. Guarda os que estão distantes da família, migrantes, estudantes longe de casa, trabalhadores em terras estranhas. Para os imigrantes que constroem vida longe de suas raízes, que a saudade seja transformada em força e não em paralisia. Sê tu a companhia que preenche os espaços que nenhum ser humano pode ocupar. A presença que vai além do toque físico. Esta oração vespertina alcança cada coração solitário desta noite e declara que diante de ti ninguém está esquecido. Terminar o dia com Deus é descobrir que nunca estivemos realmente sozinhos. E esta verdade transforma a solidão em paz. Senhor, colocamos diante de Ti nesta noite os projetos, os sonhos e os propósitos que ainda aguardam o Teu tempo fiel. Há os que plantaram sementes há muito tempo e ainda não viram brotar. E a espera, às vezes, parece falta de resposta. Para esses, renova a certeza de que nenhuma semente lançada em fé perece. Cada uma germina no tempo certo do Senhor. Guarda os sonhos que tu mesmo colocaste no coração, os que parecem grandes demais, impossíveis demais, distantes demais. Ensina-nos a trabalhar com fidelidade no hoje, sem nos consumir de ansiedade pela chegada do amanhã prometido por ti. Para os empreendedores que fecham mais um dia com contas no vermelho, mas com fé no coração, sustenta essa chama acesa. Para os artistas, escritores, músicos e criadores que servem ao teu reino por meio da beleza, abençoa cada obra feita. Para os que estão em espera por um filho, por um casamento, por uma oportunidade, sê tu a paz, enquanto o tempo não chega. Nenhum propósito verdadeiro dado por ti ficará sem cumprimento, e esta oração antes de dormir é nossa declaração de fé. Entregar suas preocupações a Deus significa entregar também os sonhos, na certeza de que Ele os guarda com mais cuidado. Acampa ao redor dos sonhos desta noite, Senhor, e guarda-os de todo desânimo que tenta apagá-los antes do amanhecer. Pai, nesta oração vespertina, alcançamos os trabalhadores que terminam turnos pesados e chegam em casa exaustos demais. Há os que trabalham com os corpos, com as mãos, agricultores, operários, faxineiros, entregadores, motoristas e tantos. Para esses, abençoa o descanso desta noite, que o corpo recupere o que o trabalho consumiu e o sono seja verdadeiramente restaurador. Para os que trabalham em funções invisíveis, sem reconhecimento e sem aplausos, o olhar de Deus valoriza cada gesto. Há os que trabalham nos turnos noturnos agora mesmo, enquanto esta oração é feita. Os que trocaram a noite pelo dia. Guarda cada trabalhador noturno, os enfermeiros, os policiais, os seguranças, os que mantêm o mundo funcionando enquanto todos dormem. Para os que se sentem desvalorizados em seus empregos, que esta noite traga a certeza de que o trabalho honesto agrada a Deus. Abençoa cada lar que é sustentado pelo suor de frentes que ninguém vê e faz chegar até eles o reconhecimento merecido. Para os que buscam emprego com urgência, que o amanhecer traga notícias boas, portas abertas e favor inesperado do Senhor. Terminar o dia com Deus é agradecer pelo trabalho das mãos e confiar a Ele o pão de cada novo amanhecer que ainda virá.
Descansem esta noite, trabalhadores fiéis. O Pai que vê em secreto recompensa abertamente e não se esquece do seu esforço. Senhor, intercedemos nesta oração antes de dormir pelos que carregam o peso de injustiças sofridas sem poder falar. Há os que foram tratados com desonestidade, prejudicados no trabalho, traídos por quem confiavam plenamente e sem reservas. Há os que esperam por uma justiça que tarda, por uma verdade que ainda não veio à luz, por uma reparação que não chega. Para esses, proclamamos a tua fidelidade. O Senhor é justo e não deixará a injustiça prevalecer para sempre sobre o justo. Guarda os corações dos que esperam, afasta a amargura, afasta o desejo de vingança, afasta o ódio que corrói por dentro. Faz brilhar a verdade como o sol do meio-dia, como promete o Salmo, e revela o que foi ocultado e escondido no escuro. Para os inocentes que foram condenados, para os honestos que foram desacreditados, sê tu o defensor que não falha jamais. Para os que foram traídos por alguém de confiança, cônjuges, amigos, sócios, sê a segurança que nenhum ser humano é. Esta oração vespertina é clamor de fé. Deus viu tudo o que aconteceu, Deus sabe a verdade e Deus age no tempo perfeito. Entregar suas preocupações a Deus inclui entregar também as injustiças e deixá-las nas mãos do juiz justo e fiel. Descansem esta noite os que foram feridos injustamente. O Deus que não dorme vela sobre a sua causa e não a abandona. Pai, elevamos diante de Ti nesta noite os estudantes que chegam ao fim do dia esgotados de tanto esforço e pressão. Há os que estudam para provas decisivas, os que tentam conciliar trabalho e estudo sem tempo suficiente para nenhum dos dois. Para esses, renova a mente cansada, organiza as informações que parecem caóticas e traz foco onde há confusão e bruma. Guarda os que dormem tarde por causa dos estudos, que o sono que tiverem seja suficientemente restaurador para o amanhã. Para os que se sentem incapazes, menos que os colegas, perdidos nas matérias, afasta a mentira da incapacidade desta noite. Abençoa cada sonho acadêmico, cada vocação em formação, cada habilidade sendo desenvolvida com disciplina e perseverança. Para os que abandonaram os estudos por necessidade, que a porta do aprendizado se reabra no tempo certo de Deus para eles. Envolve professores e educadores com sabedoria, paciência e renovação de propósito. Sua missão molda o amanhã de muitos. Terminar o dia com Deus é também entregar a Ele os cadernos, as provas, os projetos e dormir confiando no teu cuidado. Esta oração antes de dormir chega às bibliotecas, às mesas de estudo, aos alunos que ainda não fizeram a pausa necessária. Descansem agora, estudantes. Amanhã, a mente renovada pelo sono renderá mais do que a madrugada cansada poderia dar. Senhor, nesta oração vespertina, alcançamos os que estão passando por mudanças difíceis e transições inesperadas na vida. Há os que mudaram de cidade, de emprego, de relacionamento, de fase. E a adaptação ainda não chegou, só o estranhamento. Para esses, sê tua âncora que não muda, enquanto tudo ao redor parece instável, temporário, incerto e sem fundamento claro. Abençoa os novos começos que parecem assustadores, o novo emprego, a nova escola, o novo lar, o novo ciclo de vida. Para os recém-chegados em lugares estranhos, que encontrem acolhimento, amizades sinceras e um sentido de pertencimento. Guarda os que estão no meio de processos de divórcio ou separação, uma das transições mais dolorosas que a vida oferece. Para os filhos que vivem essas rupturas familiares, que a presença de Deus seja o fio que os mantém inteiros por dentro. Para os que estão em luto por uma fase que terminou, a adolescência, a juventude, um sonho,
valida a dor desta perda. Toda mudança tem um antes e um depois. E nos dois lados dessa fronteira, o Senhor está presente sem falhar jamais. Entregar suas preocupações a Deus é também entregar as mudanças, as escolhidas e as impostas pela vida e pelas circunstâncias. Acampa ao redor dos que dormem em novos lugares esta noite, Senhor, e faz o novo se tornar bênção em tuas mãos fiéis. Pai, nesta oração antes de dormir, intercedemos pelos que servem em missões e ministérios ao redor do mundo nesta hora. Há missionários em campos difíceis, em países fechados ao Evangelho, em lugares onde pregar custa liberdade e até vida. Para esses, envia fortalecimento, provisão, proteção angélica e a certeza de que o sacrifício deles tem valor eterno. Guarda suas famílias, os filhos que crescem longe das avós, os cônjuges que suportam solidões imensas pelo chamado. Para os voluntários que servem sem reconhecimento, nos asilos, nas comunidades carentes, nas favelas e aldeias esquecidas. Abençoa cada gesto de compaixão desta noite, cada mão estendida, cada refeição servida em nome do amor de Jesus Cristo. Para as organizações sociais que lutam contra a pobreza, a fome, a doença e a injustiça, que os recursos não faltem jamais. Levanta intercessores que sustentem em oração os que estão na linha de frente desta batalha espiritual e social intensa. Esta oração vespertina alcança cada campo missionário, cada projeto social, cada célula de oração ao redor da terra esta noite. Terminar o dia com Deus inclui interceder pelos que carregam o peso de mundos inteiros nos ombros por amor ao teu nome. Acampa, ó Senhor, ao redor de cada servidor fiel nesta noite e recompensa abundantemente o que foi feito em secreto. Senhor, colocamos diante de Ti, nesta oração vespertina, as mães grávidas que chegam ao fim do dia com o corpo pesado. A gravidez é bênção e desafio ao mesmo tempo, e muitas mães chegam à noite com dores, medos, incertezas sobre o amanhã. Para cada gestante desta noite, envolve com paz sobrenatural. Garante saúde para ela e para o bebê que cresce dentro dela. Guarda as gravidezes de risco, as gestações solitárias, as mamães que enfrentam este tempo sem o apoio que necessitam. Para as mães de recém-nascidos que ainda não sabem como é dormir uma noite inteira, sustenta com força sobrenatural. Para as mães que perderam bebês, no ventre ou depois do nascimento, a dor que poucos entendem, Deus vê e consola. Para as que desejam ser mães e ainda esperam, que a espera não apague a esperança, nem esfrie a fé na promessa de Deus. Abençoa os pais que participam ativamente da jornada, os que trocam fraldas, embalam, cuidam com presença e ternura. Cada filho que nasce merece ser recebido como presente de Deus e cuidado como mordomia sagrada confiada por Ele aos pais. Esta oração, antes de dormir, alcança cada berço, cada quarto de bebê, cada coração de mãe que está acordado nesta madrugada. Acampa, ó anjo do Senhor, ao redor de cada gestante e recém-nascido desta noite, que durmam sob o manto do teu cuidado. Pai, nesta oração vespertina, intercedemos pelos que enfrentam decisões importantes que precisam ser tomadas em breve. Há os que chegam a esta noite sem saber o que fazer, com 2 ou mais caminhos à frente e sem clareza para escolher. Para esses, envia o teu Espírito como conselheiro fiel, ilumina o caminho certo com a luz que só a sabedoria do alto possui. Guarda-nos de decidir por impulso, por pressão, por medo e ensina-nos a esperar o momento certo de agir com fé firme. Para os que precisam de coragem para tomar uma decisão que sabem ser certa, mas que assusta pela magnitude das consequências.
Para os que precisam sair de situações prejudiciais, empregos tóxicos, relacionamentos abusivos, ambientes destrutivos. Abençoa os que já tomaram decisões corajosas esta semana e agora carregam o peso das consequências sem certeza do amanhã. Nenhuma decisão tomada em oração, buscando genuinamente a tua vontade, ficará sem a tua direção e o teu amparo fiel. Esta oração antes de dormir é também um momento de render a Deus o controle e confiar que Ele guia melhor do que nós. Entregar suas preocupações a Deus inclui entregar as decisões, os caminhos bifurcados que nos tiram o sono desta noite. Descansem, os indecisos. O Pai que conhece o fim desde o princípio já preparou o caminho certo para cada um de vocês. Senhor, encerramos esta parte da oração intercedendo pelos que estão distantes da fé nesta noite de estrelas silenciosas. Há os que um dia caminharam com Deus e se afastaram, por mágoa, por desilusão, por cansaço, por escolha do mundo. Para esses, esta oração vespertina é um convite suave do Pai que não desiste. Volte, filho, a porta ainda está aberta. Não há distância grande demais para o amor de Deus alcançar. Não há pecado pesado demais para a graça cobrir com amor. Para os que estão assistindo esta oração, esta noite sem fé, apenas curiosos, bem-vindos. O Senhor os recebe exatamente assim. Para os que têm raiva de Deus, que sentem que foram abandonados, Ele suporta a sua raiva e continua amando sem condição. Envia pessoas de fé no caminho dos que estão distantes, não para julgar, mas para amar, para ouvir, para ser presença. Suscita o desejo de voltar nos corações que se afastaram, uma saudade da presença, uma lembrança de dias de paz com Deus. Para os que nunca conheceram a fé, que esta oração seja o primeiro toque gentil de um Deus que os amou antes de existirem. Terminar o dia com Deus começa com este simples passo: dizer: Senhor, estou aqui. E isso já é suficiente para o início. Acampa ao redor dos que estão longe, ó Senhor, e que o amanhecer os encontre um passo mais próximo do teu coração fiel. Pai, nesta oração antes de dormir, levantamos diante de Ti os que servem na área da saúde com dedicação e sacrifício. Médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, os que carregam vidas nas mãos e decisões difíceis na consciência cada dia. Para esses que chegam ao fim do plantão exaustos, com histórias pesadas que não conseguem deixar no hospital ao sair. Renova as forças. Restaura a compaixão que o esgotamento profissional vai corroendo ao longo dos meses e dos anos. Guarda-os do burnout, da frieza como mecanismo de defesa, do distanciamento que a dor alheia acaba forçando por dentro. Para os que perderam pacientes hoje e carregam o peso desse luto silencioso, que a tua consolação os alcance esta noite. Abençoa os profissionais de saúde mental que ouvem histórias difíceis o dia todo sem ter com quem partilhar o próprio peso. Protege a saúde de quem cuida da saúde, corpo, mente, alma, porque sem cuidadores saudáveis, o cuidado se esgota. Para os estudantes de medicina e da área da saúde que ainda aprendem a lidar com a dor e com a morte, sê tu o equilíbrio. Esta oração vespertina chega aos prontos socorros, às UTIs, às enfermarias onde o trabalho não para nem à meia-noite. Acampa ao redor de cada profissional de saúde desta noite e que amanhã eles acordem renovados para servir novamente. Senhor, nesta oração vespertina, intercedemos pelos que vivem no campo, distantes das cidades e muitas vezes esquecidos. Agricultores, pescadores, criadores, os que alimentam o mundo com as mãos na terra e os olhos no céu em busca de chuva. Para esses, abençoa as colheitas, protege os rebanhos, envia chuva no tempo certo e guarda da seca e das pragas temidas. Para as famílias rurais que vivem longe de hospitais, de escolas de qualidade, de oportunidades que as cidades oferecem.
Guarda os jovens do campo para que não precisem abandonar suas raízes apenas por falta de perspectiva e de apoio real. Para os pescadores que saem ao mar de noite, cobre cada barco, cada rede, cada mão que trabalha nas águas escuras. Abençoa os que vivem em comunidades indígenas e tradicionais, que a fé chegue até eles em suas línguas e culturas únicas. Para os que perderam colheitas ou animais recentemente, renova a esperança de que uma nova temporada de bênção virá. Esta oração, antes de dormir, chega também às zonas rurais, aos sítios, às fazendas, às comunidades ribeirinhas distantes. Terminar o dia com Deus é também agradecer pelo pão de cada dia, que passa pela mão de tantos antes de chegar à mesa. Acampa ao redor de cada trabalhador rural nesta noite, e que a terra seja fértil e o trabalho traga sustento abundante. Pai, nesta oração antes de dormir, intercedemos pelos que lidam com conflitos não resolvidos dentro do coração esta noite. Há os que não conseguem perdoar, não por maldade, mas porque a ferida é funda demais e a força humana não é suficiente. Para esses, derrama a graça sobrenatural que torna possível o que parece impossível: perdoar como Cristo nos perdoou. O perdão não justifica o que foi feito. Liberta o coração que carrega o peso de uma dívida que o outro talvez nem saiba. Ajuda-nos a soltar esta noite o rancor que envelhece a alma, o ressentimento que fecha as portas da cura e da paz interior. Para os que foram profundamente feridos, traídos, abandonados, humilhados, o processo de perdão leva tempo e Deus respeita. Não nos force além do que podemos suportar, Senhor, mas vai nos conduzindo passo a passo em direção à liberdade do perdão. Para os que já perdoaram, mas ainda sentem a dor da lembrança, valida que perdoar não é esquecer, é escolher não ser escravo. Guarda-nos de ser consumidos pela amargura esta noite, porque o amargo envenena primeiro quem o carrega, não quem o causou. Esta oração vespertina é também uma entrega. Senhor, pego esta ferida e coloco nas tuas mãos, pois sou pequeno demais para carregá-la. Acampa ao redor dos corações que precisam de cura profunda esta noite, e que o amanhecer traga ao menos um passo de leveza. Senhor, nesta oração vespertina, intercedemos pelos adolescentes e jovens que enfrentam a noite com o coração partido. Há jovens que foram rejeitados nas redes sociais, que receberam comentários cruéis, que sentiram o peso do bullying hoje. Para esses, diz com clareza: seu valor não está nos curtidas, nos seguidores, na aprovação de quem não os conhece de verdade. Guarda os jovens da pressão por perfeição que as redes sociais impõem, uma perfeição falsa que ninguém realmente possui. Para os que estão experimentando coisas que não deveriam nesta fase da vida, drogas, vícios digitais, relações prejudiciais, faz soar o alarme no coração deles antes que o caminho errado se torne um hábito impossível de romper sem grande dor. Para os que são criados sem estrutura familiar sólida, sê tu o pai ou a mãe que eles não tiveram, a âncora que precisam. Abençoa os mentores, os líderes de juventude, os professores que ainda acreditam nos jovens e investem na próxima geração. Levanta jovens que decidam colocar Deus em primeiro lugar nesta fase da vida e se tornem líderes do amanhã com caráter. Esta oração antes de dormir chega a cada quarto de adolescente, a cada celular aceso na madrugada por solidão e confusão. Acampa ao redor da juventude desta noite, ó Senhor, e faz o amanhecer trazer identidade, propósito e coragem renovada. Pai, elevamos diante de Ti, nesta oração vespertina, os que carregam responsabilidades de liderança civil e pública. Governantes, autoridades, juízes, legisladores, os que tomam decisões que afetam a vida de milhões de pessoas a um tempo. Para os que governam com honestidade, num sistema muitas vezes corrupto, sustenta a integridade. Afasta o desânimo deles.
Para os que foram corrompidos pelo poder, converte, transforma, faz brilhar a consciência dormida pelo conforto do cargo. Levanta líderes segundo o teu coração em todas as esferas. Líderes que sirvam, que escutem, que zelem pelo bem comum. Para os que trabalham nos sistemas de justiça, policiais, advogados, defensores públicos, guia com sabedoria e equidade. Abençoa os que trabalham por políticas públicas que protejam os mais vulneráveis, as crianças, os idosos, os pobres. Para os vereadores, prefeitos, deputados que ainda têm um chamado sincero ao serviço público, preserva esse chamado intacto. Esta noite, intercedemos também pelas nações, pelas guerras que não precisavam existir, pelas fronteiras cheias de refugiados. Terminar o dia com Deus inclui orar pelo mundo, não apenas pelo nosso pequeno pedaço, mas pela humanidade inteira. Acampa ao redor das nações desta noite, Senhor, e que a paz que excede o entendimento comece em cada coração humano. Senhor, nesta oração antes de dormir, alcançamos os que estão em situação de rua nesta noite de ventos e incertezas. Há pessoas dormindo em calçadas, em viadutos, em papelões que mal protegem do frio e da umidade que penetram os ossos. Para esses, sê tu o abrigo que a sociedade falhou em oferecer, a presença que aquece onde nenhuma cobertura chega. Abençoa os que trabalham em abrigos, nas missões urbanas, nos projetos que levam comida e dignidade nas madrugadas frias. Para os que chegaram à situação de rua por vício, por falência, por violência doméstica, por transtorno mental, vê a história completa. Nenhum ser humano é apenas o que a situação descreve. Cada um é filho amado de Deus, com uma história e um valor imenso. Levanta padrinhos e madrinhas para esses irmãos invisíveis, pessoas de fé que se disponham a enxergar e amar de perto. Para os que já estão em processo de reintegração, que os programas sociais funcionem, que os vínculos sejam restaurados. Esta oração vespertina é também um clamor por justiça social, para que o cuidado com os mais vulneráveis seja prioridade. Entregar suas preocupações a Deus inclui entregar a dor de ver o irmão sofrendo sem poder fazer tudo o que gostaria de fazer. Acampa ao redor de cada pessoa em situação de rua nesta noite, e que amanhã o sol traga uma nova possibilidade de dignidade. Pai, nesta oração vespertina, intercedemos pelos que estão em conflito com membros de sua própria família esta noite. Há pais que se deitarão preocupados com filhos que escolheram caminhos distantes dos valores que foram ensinados em casa. Para esses pais, concede paz para continuar orando mesmo sem ver resultado. A oração fiel de um pai ou mãe move montanhas. Há filhos que carregam mágoas antigas dos pais. Palavras ditas, ausências vividas, erros que marcaram a infância inteira. Para esses filhos, abre o caminho do perdão gradual, sem pressa, sem fingimento, mas com genuína libertação interior. Para os irmãos que estão distantes por brigas de herança, por ciúme, por anos de incompreensão acumulada e não resolvida. Envia a reconciliação como bênção inesperada, um telefonema, uma mensagem, um encontro que desfaça o que parecia permanente. Para as famílias reconstituídas que aprendem a conviver com complexidades que nenhum manual ensina com clareza suficiente. Abençoa cada lar desta noite, os completos e os fragmentados, os funcionais e os que ainda estão aprendendo a ser família. Esta oração, antes de dormir, é um ato de fé. Acreditamos que Deus pode restaurar o que parece irrestaurável na família. Acampa ao redor de cada família desta noite, Senhor, e escreve novos capítulos de amor onde a mágoa fez sua morada. Senhor, nesta oração vespertina, colocamos diante de Ti os que servem às Forças Armadas, bombeiros e agentes de segurança. Há soldados em missões distantes,
longe das famílias, vivendo situações que nenhum civil consegue imaginar com precisão. Para esses, sustenta a saúde mental, o senso de propósito, a fé em meio a realidades brutais que testam todo ser humano. Guarda os bombeiros que dormem esperando o alarme, os policiais que patrulham ruas perigosas enquanto a cidade repousa. Para os que retornam de missões com traumas invisíveis, o estresse pós-traumático que ninguém ensina a tratar com cuidado. Abençoa as famílias que sustentam a saudade enquanto os seus estão servindo longe, que a espera não se transforme em desintegração. Para os que perderam colegas de farda, o luto de quem serve junto é um dos mais profundos e menos compreendidos pela sociedade. Concede proteção sobrenatural a cada agente de segurança pública nesta noite, que nenhum mal os alcance em serviço. Para os ex-combatentes que voltaram diferentes e ainda buscam reintegração, que a sociedade os acolha com gratidão e cuidado. Esta oração antes de dormir é nosso tributo. Intercedemos pelos que arriscam a própria segurança para guardar a nossa. Acampa ao redor de cada servidor da segurança pública nesta noite e traze-os de volta sãos e salvos ao amanhecer. Pai, chegamos ao encerramento desta oração vespertina com o coração transbordante de gratidão por cada vida aqui representada. Por toda a alma que ouviu esta oração antes de dormir, pelo cansado, pelo ferido, pelo esperançoso, pelo que ainda duvida. Por cada lar que será coberto pelo anjo do Senhor nesta noite, por cada coração que escolheu terminar o dia com Deus. Recebe cada pedido que foi feito em silêncio enquanto a oração avançava, os não ditos, os que não cabem em palavras humanas. Sabe o que cada um precisa melhor do que cada um mesmo sabe, e ages em amor antes mesmo de nossa boca se abrir para pedir. Agradecemos pelo Salmo 34, que nos ensina a provar e ver que o Senhor é bom, uma bondade que não depende das circunstâncias. Agradecemos pela promessa de que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, e esta noite cremos nesta verdade. Entregar suas preocupações a Deus foi o que fizemos nesta noite, e deixamos tudo nas mãos que sustentam o universo inteiro. Para os que ainda não conseguem dormir, se tu o descanso que o corpo precisa, fecha os olhos com a paz que só tu dás. Amanhã, cada um acordará renovado, com esperança nova, com fé reabastecida e com a certeza de que o Senhor é fiel sempre. Agradecemos, Senhor, pela noite, pelo descanso, pela proteção, pelo amor que nunca se afasta e nunca falha em nós. Senhor, estamos gratos porque Tu sempre nos escutas. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos descansar em paz esta noite, conscientes de que estamos sob Tua proteção. Que cada noite seja um momento de renovação, guiado por esta oração, enquanto descansamos em Tua presença e colocamos nossa confiança completamente em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de consolo. Deixe seu amém nos comentários e junte-se a nós em oração. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame suas bênçãos sobre sua vida e lhe conceda uma noite de paz.